E aí galerinha do Ser Nerd ou Não Ser, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de resultados da Disney, como que foi a performance do Quarteto Fantástico. China ainda é um mercado? Ô louco, contratar novos talentos pra pagar menos, isso pode, Disney? Abandonar a ideologia pra lucrar? É tudo isso que a gente vai falar hoje, então fica até o final. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, sem mais delongas, roda essa vinheta e bora pra esse vídeo. Galerinha, o novo quarteto não foi mal, ele arrecadou 218 milhões de dólares no seu primeiro final de semana mundial. E é um bom número, mas bem longe de Vingadores Ultimato, que fez mais de 600 milhões só na China. Dessa vez, o filme tirou apenas 4,5 milhões de lá. A China tá recuando no nosso mercado, no nosso cinema. Eu acho que até para sustentar o próprio cinema. Esse resultado ele foi considerado bem satisfatório, principalmente porque o Quarteto Fantástico não é aquela franquia mais famosa no cinema, né? A gente já teve 3 filmes? Não, foram 3, né? Foram 3 filmes. E não trouxe lá muito lucro. Porque, primeiro, são adaptações difíceis. São personagens que não tem tanto aquele apelo popular. É porque é fogo. Quando você vai para apelo popular, são alguns heróis que são massificados. Entre os nerds, quase todos são famosos. Mas entre as pessoas normais, digamos assim, ó, eu chamo dos nerds de fora da curva, os nerds não são normais. Cancelamento! Zoeirinha de leve, se controle aí, galera. Então, o Quarteto Fantástico, entre o grande público, não era tão famoso assim, sabe? Tem histórias legais, mas não era tão famoso. Então é um grupo que é diferente quando você fala assim, olha, Homem-Aranha. Homem-Aranha, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha. Ou você fala Batman, todo mundo sabe. Superman, todo mundo sabe quem são esses personagens. Mas Quarteto Fantástico, apesar de ter ficado bem popular com os filmes, eu particularmente, eu vou dizer aqui pra vocês, eu gostei dos filmes da Fox. Assim, do 1 e do 2 eu achei os filmes bem legais. Não trouxeram o Galactus, ele era tipo uma fumaça gigantesca, mas eu entendo o porquê daquilo. E assim, existe uma justificativa para aquilo. Cada Terra vê o Galactus de uma forma. Ninguém sabe qual é a real aparência dele. Então dá para dar uma desculpa assim, ainda que esfarrapada, sobre aquele Galactus. A Disney, em compensação, nesse filme usou talvez a última cartada de estrelas que ele tinha. Porque apesar do Pedro Pascal custar mais caro, ela meio que conseguiu dar uma controlada ali nos custos e tal. Porque você pega, por exemplo, atores famosos para fazer o quarteto ali, tipo, não tô dizendo que os que estão não são famosos, né? Mas assim, no nível do Downey Jr., meu amigo, o bolso ia secar, né? Porque, por exemplo, o Downey Jr., acho que nesse período todo que ele tá aí, ele já deve ter ganhado uns 500 a 600 milhões. É nada, um dinheirinho. Não. Quem não tem? Você não tem 600 milhões? Assim, como assim seu salário não dá 600 milhões no ano? Velho, é muita grana. Velho, eu juro pra vocês, se eu tivesse assim 500 mil na minha conta hoje, 500 mil, não precisava nem ser 1 milhão, eu já tava sorrindo pras estrelas. Não que eu não esteja sorrindo, né, mas pô, velho, o cara ganhou, nossa, 500 mil eu estaria feliz. Imagina o cara com 600 milhões na conta. E pior de tudo é que o Downey Jr. tava, quando ele começou a fazer o Homem de Ferro, ele tava lascado. Cara, o cara tava ali à beira de se autodestruir a si próprio, né? Que ele tava um caminho ruim. O Homem de Ferro endireitou o cara, velho. Você vê que é você aproveitar uma única oportunidade, né? Deus coloca aquela oportunidade e você tem que aproveitar aquela oportunidade que vai transformar a sua vida. Calma, agora não vai vir uma publi, não se preocupe com isso não, porque o canal não tem nem tamanho pra ter publi ainda. Mas é porque vocês têm que me ajudar pra isso, viu? Pra eu ter uma pública, vocês têm que se inscrever no canal, vocês têm que, né, assistir os vídeos até o fim aqui, ó, estamos quase batendo 5 mil inscritos, vem comigo que a gente vai ser uma comunidade, ó, grande ainda. E tem uma coisa assim, o mercado, ele também mudou muito depois da Covid, sabe? Eu acho que existe uma coisa, porque como músico, pessoa que toca em orquestra, faz evento e tal,
a noite, ela deu uma certa morrida, assim, também, sabe? Principalmente o público mais jovem não gosta muito da noite. É diferente, por exemplo, da minha geração que gostava muito de balada, gostava muito dessa coisa. Tanto que se você vai num pub, assim, nos barzinhos, você vai encontrar uma galera mais velha. Você não encontra tanta gente nova, assim, em pub. Então eu acho que isso também afeta, de certa forma, outros mercados. Pelo valor, pelos preços, por tudo que envolve os custos, né? Porque hoje em dia a gente pensa mais assim, talvez no futuro, é menos inconsequente. Eu acho que a infantilização dessa geração compensa quando se trata dessa questão da inconsequência. Por exemplo, a minha geração é muito mais inconsequente do que a geração atual. Não que essa geração não faça loucura, veja bem, mas a minha geração era coisa de louco, assim, coisa de louco. Assim, eu brinco com o pessoal, se eu tivesse um filho e ele fizesse metade do que eu fazia quando eu era criança, meus cabelos caíam tudo. E assim, o próprio direcionamento da Marvel em contratar atores mais jovens, que serão mais baratos, ajuda a custear isso. Globo Malhação, né? Seria basicamente isso. A escola de atores da Globo ali era a Malhação. São atores que não custam muito e que você faz um programinha legal. Agora, não dá pra levar isso pra um filme grande, pra um filme que os caras... Imagina você pegar, assim, atores inexperientes pra sustentar um filme, sabe? Tem que ser um ator forte, tem que ser um ator que ele vai aguentar sustentar. Agora, eu acho isso uma boa, porque, por exemplo, o Pedro Pascal como Reed Richards, cara... É um ator meio carimbado, assim. Pra esse tipo de personagem, eu não sei, velho. É que nem você pegar um ator já conhecido pra fazer o Harry Potter, o Hermione. Você tá entendendo? Você colocar um ator completamente diferente, que não tem fama, que não atuou, que sabe... Faz diferença pro olhar do público, porque ele vai enxergar naquele ator, aquele personagem. O ator que fez o Harry Potter ali, com certeza ele nunca mais vai deixar de ser o Harry Potter, né? Você olha pra ele, é o Harry Potter. Ok. Mas assim, eu sei que pro ator isso é ruim, porque ele só é reconhecido por aquele... o cara é o Harry Potter, o eterno Harry Potter, a eterna Hermione, né? Mas, cara, se fosse pra eu ganhar 500 milhões pra ficar pra sempre conhecido como Batman... eu faria isso por muito menos pra ficar pro resto da vida conhecido como Batman. Nossa, ele é o Batman. Caramba, ele é o Batman. Pô! Fala pra mim, você aí... Se fosse pra você ser reconhecido como um super-herói, você não faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Você não faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Sério, porque, assim, ainda ganhar pra fazer isso? Velho, o cara resolveu a vida. Eu sei que todo ser humano tem os seus objetivos, os seus próprios sonhos. Cara, mas sério mesmo. Depois que você chega a uma certa idade, você vê que todos os seus sonhos se... unem numa única coisa. Você quer conforto pra sua vida. A verdade é essa. Você quer viver bem e com conforto. Tirando isso, velho, o resto é tudo só luta, entende? É matar um leãozinho ali por dia. Mas você quer conforto. Então, assim, a busca, eu acho, desses atores novos, além de conseguir, talvez, reaproximar o público, vai trazer, assim, uma renovação necessária. Porque... por mais que a gente goste do Downey Jr. como, por exemplo, Homem de Ferro, não dá. O cara já tá mais velho. O cara não aguenta mais um projeto de 10 anos aí. O físico de um ator é como um de um atleta, tá ligado? Então, tipo, como que o cara vai ficar sustentando isso a vida inteira, sabe? E outra, é uma alimentação muito ruim de você, pra manter físico, pra manter o shape, cara, e sem alimentação não vai. E o cara ficar nessa vida, o cara também não quer isso pra ele, sabe? E o cara já ganhou dinheiro pra caramba. O cara tá com 600 milhões na conta. Imagina, eu duvido que em algum momento esse cara olhou e falou assim, fez uma cena, saiu da cena e pensou, caramba, velho, eu não preciso disso. Imagina o cara indo lá na Comic Con, sabe? Tipo, puta, cheio de fã, e a galera, o Homem de Ferro, e não sei o que, e tendo que fazer, o cara não podendo ir no banheiro, o cara não podendo sair, dar sabe? Ali não podendo comer um hambúrguerzinho no Burger King dele ali, velho, e os fãs aqui, foto, o cara pensa, cara, eu tenho tanto dinheiro, eu não preciso disso. Não que seja ruim atender os fãs, veja bem, mas o cara também fica cansado, porque um evento desse é muito cansativo. Eu já toquei num show de um cantor famoso, e o cara fez o show inteiro, velho.
show inteiro, e o cara dançou, e o cara cantou, e é assim, daí no final, o cara atendeu os fãs, foi super gentil, foi super gentil, mas você dá pra ver que o cara tava assim, realmente cansado, não era tipo, mau humor, não é tipo, como eu vi alguns vídeos do Tom Welling, é tipo, no aeroporto e tal, cara, se eu chegasse no aeroporto, e tivesse um monte de fã lá, com certeza eu seria muito atencioso. Mas após um evento grande assim, o cara começa a dar sinais de cansaço. Não é ser antipático, mas o cara realmente vai estar cansado, sabe? É estressante. Então, para um cara que já tem uma certa idade, para o pessoal que é jovem, por exemplo, se você pegar um ator mais jovem, pô, o cara vai ficar ali a vida inteira, tipo, atenderia todos os fãs a todo momento, assim, tiraria 1000 fotos se fosse necessário. Mas pro cara que já tá ali com seus 60, 70 anos ali, sabe? Tipo, cara, é cansativo, existe uma limitação física, não adianta a gente dizer que não, sabe? Agora, os atores jovens, se contratar atores novos pra fazer X-Men, essa galera vai pra Comic Con, velho, e vai chegar lá de bom humor com os fãs, e vai se jogar no meio dos fãs, vai tirar foto, os caras vão ficar lá a noite inteira batendo foto, discutindo e conversando, e sabe? A menos que for um narizinho empinado, né? Daí se for sabe? Esqueci o nome, Rachel Ziegler, daí complica. Mas se você conseguir atores legais, assim, atores jovens, legais, com certeza vai trazer muita intimidade, muita proximidade com os fãs, porque essa galera tá com uma energia nova, tá com uma energia gostosa ali pra dividir com a galera, sabe? Fazer e conversar e ser a galera, sabe, que atrai o jovem ali pra parada. Porque na verdade é isso que precisa. Se você tem uma arte e você não consegue atrair jovens para ser seus telespectadores, velho, a arte morre, não tem como. É um dos grandes segredos da música erudita nunca morrer, porque ou a gente começa criança ou a gente não consegue ter grandes resultados, a menos que você seja um talento assim, tipo, astronômico, assim, sabe? Mas geralmente a gente começa muito novo, então sempre vai ter crianças fazendo, e a mesma coisa se trata de público, você tem que conquistar públicos jovens para renovando, porque a galera mais velha vai começar a enjoar, vai gostando de outras coisas, mais sossego, não quer sair de casa e ir no cinema, sabe, ficar no barulho e tal. Eu sei, eu já nasci com 300 anos, provavelmente eu já nasci um senhorzinho, mas aí geralmente é isso. E outra, daí você pega o ator mais velho ali na Comic Con, uma barulheira dos infernos, o cara ali tipo, pô, velho. Agora o jovem não. Jovenzinho chega lá. Faz um storyzinho lá. Foi legal demais. A galera lá no Brasil e não sei o que, sabe? Fui pra tal lugar. Só se isso não for. Se for a Billie Eilish, não. Billie Eilish não gosta do Brasil. E você, fã da Billie Eilish, que se negou a fazer fã do Brasil. Que decepção se você continuar sendo fã dela. Que decepção, senhor. Bom, voltando para o assunto do vídeo, que aqui o TDAH é alto. Então, eu acho que é um bom acerto da Marvel renovar. E assim, eu acho que daqui para frente, a tendência é se afastar um pouco da ideologia. Porque isso também é modinha, sabe? Essa questão da lacração, tudo vai girando, sabe? Daqui vai parar, vai se restabelecer um novo normal, vamos colocar assim, e depois volta a ideologia que vai ser o novo normal. O mundo é cíclico, galera, sempre vai rolar, e assim, se surgir uma mega saga agora, tanto da Marvel como da DC, em algum momento vai vir alguma coisa ruim, vai vir umas fases meio ruins, porque é natural, isso é difícil você se manter. Eu lembro quando eu estudava, a professora falava assim, nenhum império se mantém por 1000 anos, e é mais ou menos isso. Então, eu acho que se caminha agora meio que para uma melhora dos filmes. Eu acho que enquanto o mercado chinês não entrar nesse esquema, muito, muito difícil mesmo os filmes baterem em bilhão, porque o mercado chinês ele é muito forte. Eles pegaram a Nissa, acho que é o nome da animação. Pô, os caras, só na China os caras fizeram a animação bater bilhão, sem precisar de nenhum outro mercado, você tá entendendo? Então é um mercado muito forte, né? E como eles estão meio que abandonando os filmes ocidentais, tá prejudicando bastante. Então só tá contando com a bilheteria ocidental e você vê que reduz bastante. Agora, eu quero saber, claro, de vocês. O que vocês acharam de Quarteto Fantástico? É um sucesso? Será que vai conseguir reestruturar a Marvel a partir deste filme? Será que eles vão realmente
focar mais no público, focar mais em ganhar dinheiro, ou vão continuar, dane-se, a gente vai passar nossa mensagem e não vai seguir a modinha? Bom, conta aqui pra mim nos comentários e um beijo e até o próximo vídeo.